O que você faria se pudesse conhecer o futuro? Talvez, em um primeiro momento, alguém poderia pensar o quanto isso pode ser bom, justamente porque, normalmente, sofremos por não saber o que vai acontecer. Há quem diga que a ansiedade é excesso de futuro, quando nos preocupamos demais com o que pode ou não acontecer. Essa ansiedade surge da angústia de enfrentar o desconhecido, de simplesmente não saber o que fazer. Quem nunca sofreu por antecedência que atire a primeira pedra? Você certamente já passou horas estudando para uma prova ou exame por não saber até que ponto tem que se esforçar. E se cair algo que eu não estudei? E se eu esquecer isso que eu acabei de ler? Quem nunca ficou ansioso sobre chegar no horário para um compromisso importante como uma entrevista de emprego? Será que eu vou conseguir chegar a tempo? E se o ônibus atrasar? E se houver um acidente de trânsito? Nesse sentido, saber o futuro talvez realmente seja uma coisa boa. Não teríamos surpresas, poderíamos evitar encontrar aquela pessoa chata, ou ainda evitaríamos muitos constrangimentos e problemas. Talvez você até se lembre de alguma experiência ou evento em sua vida que poderia ter sido evitado. Talvez você até pense que se isso acontecesse mesmo, você poderia ser uma pessoa mais feliz. E esse é justamente o pensamento de Enrico Pucci, o principal antagonista de JoJo's Bizarre Adventure, parte 6. E aí? Ansioso para saber o que temos para dizer nesse vídeo? Antes de continuarmos, seja bem-vindo ao Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Hoje trazemos mais um vídeo da série de anime e mangá criado por Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure. Dessa vez falaremos sobre a parte 6, Stone Ocean. Como falamos no primeiro vídeo sobre a série, JoJo's Bizarre Adventure é uma história dividida em partes, cada um com seus próprios vilões e protagonistas. Na parte 6, Stone Ocean, acompanhamos a história de Jolene Kujo, a filha do Jojo da parte 3, Jotaro. Enrico Pucci, ou apenas Padre Pucci para os íntimos, é o grande vilão dessa parte. Foi amigo pessoal do vampiro Diobrando e procurava as informações que esse deixou sobre como chegar ao céu. Tendo isso em mente, ele arrastou Jolene de uma vida normal para a prisão, incriminando-a injustamente e manipulando seu julgamento. Seu objetivo era ter acesso às memórias de Jotaro, a única pessoa que havia lido as anotações de Dio sobre o paraíso. Entretanto, esse tal de paraíso de Pucci e Dio não é o que normalmente imaginamos, um lugar de felicidade, descanso, uma conta premium da Netflix para você poder relaxar comendo um dogão. Pelo menos eu penso que deve ser assim. Para eles, o paraíso é o lugar da evolução da alma humana. Nele seria possível fazer com que toda a humanidade desse um salto existencial e passasse a conhecer o próprio destino. Assim, qualquer pessoa poderia ter plena consciência de tudo que vai acontecer com ela. Pucci vê isso como felicidade, pois segundo ele, isso daria chance para que todos se preparassem para o futuro. Não sabemos ao certo o que levou Pucci a procurar esse tal de paraíso, mas toda a ideia da felicidade parece estar atrelada ao seu próprio passado. Nos é mostrado que algumas decisões que Pucci tomou quando era jovem, achando que traria o bem para sua família, na verdade causaram a morte de sua irmã mais nova e um rancor inimaginável em seu irmão gêmeo. Talvez ele pensasse que se soubesse disso, poderia ter tomado uma atitude diferente. Assim, sua irmã ainda estaria viva e seu irmão gêmeo não o odiaria. Bom, isso parece ser muito simples e correto, não acha? No dia a dia, verificamos a previsão do tempo para marcar alguma coisa, justamente para nos prevenir de uma chuva. Saber se algo vai ou não vai acontecer nos dá uma chance de nos planejarmos melhor. Pense comigo, se você soubesse que vai quebrar a perna na rua amanhã, não seria simples fazer um planejamento que evitasse isso? A ideia até que faz sentido, mas será que é somente isso mesmo? Será que todo esse conhecimento realmente traria felicidade? Conhecer o futuro realmente seria algo que as pessoas poderiam lidar? Num primeiro momento, poderíamos concordar com o Padre Pucci. A Bíblia está repleta de profecias sobre o futuro. Muitas vezes essas profecias alertavam o povo para que houvesse arrependimento e uma correção de rumo, a fim de evitar um futuro ruim. Entretanto, ao olharmos para o Evangelho, mais especificamente para a vida de Jesus, a única pessoa que de fato conhecia o futuro, podemos ver algo muito diferente do que Enrico Pucci imaginava. No Getsemane, é dito que Jesus foi tomado por um grande pavor e angústia, sofrendo a ponto de suar sangue. Tudo isso porque ele sabia exatamente o seu destino e tudo o que passaria. Talvez não exista nada mais desesperador do que conhecer o futuro e não poder mudá-lo. Shusaku Endo, romancista japonês e cristão, diz em seu livro Uma Vida de Jesus que é possível que Cristo parecesse mais velho do que era por conta do desgaste causado pelo sofrimento em seu interior. Jesus não conhecia apenas o seu futuro, mas também o de todas as pessoas. Como Endo complementa, o fardo de cada pessoa que o tocava também se tornava seu fardo. Ele sabia que Judas seria o traidor, como também que Pedro negaria. Ele conhecia o futuro, e esse futuro era um fardo indescritível. Assim,
temos que nos perguntar: estamos de fato presos ao desespero? Por não sabermos o amanhã, sofremos. E se soubéssemos, também sofreríamos. Não há uma saída? A questão não é sobre saber ou não saber o futuro. Na verdade, todo o problema está relacionado a duas questões fundamentais: o que é o ser humano e qual a atitude que devemos ter em relação ao desconhecido. Em primeiro lugar, devemos ter noção da nossa própria finitude. O filósofo cristão do século XVII, Blaise Pascal, uma vez escreveu que o ser humano é algo entre o nada e o todo. Não temos a capacidade de compreender os primeiros princípios e muito menos o grande quadro. Devemos nos contentar em saber alguma coisa, sem nos afligirmos por desconhecer o destino. Na verdade, justamente por não sabermos o futuro, é que somos chamados a depositar a nossa confiança em Deus e na obra de Cristo, ainda que o que nos aguarda não seja nem um pouco agradável para nós. A atitude que devemos ter então é encarar as dificuldades da vida como oportunidades para nos engajarmos em nossa missão, atuando como sal e luz em cada momento, crendo na obra redentora de Jesus Cristo. Como Santo Agostinho uma vez disse, Deus nos prometeu a salvação dos pecados, e não o dia de amanhã. Assim, temos que nos lembrar que não importa o futuro, talvez a nossa vida nem dure até lá. Tudo o que importa então é estarmos alicerçados em Jesus. Somente assim poderemos encarar o futuro como dádiva de Deus, como oportunidades para trazermos a luz de Cristo ao mundo. Bom, gente, antes de fecharmos o vídeo de hoje, gostaria de pedir que você refletisse sobre tudo que falamos aqui. Talvez você que está nos assistindo esteja sofrendo com ansiedade sobre o que pode ou não ocorrer amanhã. Às vezes, a solução para a sua situação não seja tentar conhecer o futuro, mas sim buscar firmar ainda mais a sua vida em Jesus Cristo. Nele podemos encarar qualquer coisa que o futuro nos reserva. Essa foi a nossa segunda análise do anime e mangá de JoJo's Bizarre Adventure. Continue nos acompanhando para ter acesso a mais conteúdos como esse. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe com aquele seu amigo ansioso. Provavelmente ele está precisando assistir JoJo de uma forma diferente. Até mais!